Mensagem da palavra de Deus para vocês. O sétimo dia. Aleluia, glórias a Deus. Como todos os sábados, assim ministrando a mensagem da palavra de Deus, como pregoeiro e ministrador da santa mensagem, eu conheço e sei muito bem aquilo que Deus tem falado com a tua vida e com a minha vida, de acordo com a revelação que vem dos altos céus. A palavra de Deus, ela renova, a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus, ela levanta o homem e mostra o caminho e o endereço para os céus. Para o dia de hoje, dentro deste tema de mensagem, que vai ser um pouco difícil ministrar, com este tema, o sétimo dia. E diz assim a palavra do Senhor. Iremos ler aqui em Gênesis, para que possamos entender o que Deus tem para falar para a tua vida e para a minha vida no dia de hoje. Nós vamos fazer um intervalo de capítulos, porque no capítulo 1 do versículo 31 de Gênesis, nos dá continuação no capítulo 2, aquilo que nós iremos ministrar nesse dia. Do capítulo 1 do versículo 31, nos diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. No capítulo 2 de Gênesis, do versículo 1 ao 3, nos diz assim, como um complemento do capítulo 1: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluia, glórias a Deus. Tem um significado ou não tem? Quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, no capítulo, meu Deus do céu, capítulo 1 para o capítulo 2, aquilo aos quais que Deus tem para falar para a tua vida e para a minha vida, ao sétimo dia Ele descansou, e a Bíblia nos diz que Ele descansou foi porque Ele trabalhou, alguma coisa Ele fez. Quando eu esmiuço a Bíblia Sagrada, eu começo a ler por causa de que Ele descansou. A Bíblia diz que no primeiro dia Ele fez luz e trevas, e a luz Ele chamou de dias, e a treva Ele chamou de noite. No segundo dia Ele fez a separação de águas às águas, e assim houve expansão, e Ele chamou de céus. No terceiro dia Ele fez a terra produzir os seus frutos, e assim deu origem a cada fruto que existiu sobre a face da terra. No quarto dia, grandes luminares, um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite, assim obedeceu às ordens de Deus. No quinto dia Deus criara assim tudo, e Ele vem feito que no quinto dia Deus criou todos os répteis de almas viventes, que assim viveu sobre a face da terra, e ainda vivem alguns que ainda não entrou em extinção, que são seres do ar, seres da terra e seres da água. No sexto dia Deus criou o homem, imagem sua, meu Deus do céu, a sua imagem conforme a sua semelhança, para dominar e assim frutificar tudo aquilo que Ele criou e fez. Assim fez o homem. E ao sétimo dia Deus, havendo, meu Deus do céu, acabado de fazer a sua obra, Ele descansou. Mas por causa de que no sétimo dia, no primeiro dia não dava porque Ele estava ocupado, no segundo dia não dava porque estava ocupado de novo, no terceiro dia também não dava porque ainda havia ocupação, ainda havia alguma coisa para fazer.
fazer. No quarto dia, no quinto dia e no sexto também não. A obra ainda estava muito puxada e havia muito trabalho para Deus assim fazer. Deus, como soberano do céu e da terra, a Bíblia nos mostra que para o homem, para a mulher viver bem nessa terra, ele tem que ter uma ocupação na vida, para que ele possa descansar e assim possa ficar tranquilo. Ele tem que, meu Deus do céu, fazer o exemplo de seu Deus. Ao sétimo dia ele descansou. Você também vai descansar. A Bíblia diz que enquanto estamos vivos, o descanso ainda não é aqui. Temos fadiga sim, como seres humanos, sentimos cansaço, sentimos dores, sentimos coisas que como ser humano comum a gente sente. Se Deus, que é Deus, ele descansou, você também deve descansar, mas nunca desistir do objetivo que é servir em seguir a Deus. Não desistir a cada dia, porque ao sétimo dia de seu descanso ele vai te abençoar, ele vai, meu Deus do céu, te glorificar na terra com bênçãos e mais bênçãos, mas cabe a você perseverar até o fim, porque antes de chegar o sétimo dia a tua vitória virá. Aleluia, glórias a Deus. Não entendi nada, você vai entender sim. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, do capítulo 1 para o capítulo 2, ele viu e tudo que ele criou era bom, e foi bom aquilo que ele criou, para que nós, assim como seres humanos, venhamos a achar bom viver nessa terra. A gente tem que seguir e ser, meu Deus do céu, e fazer o exemplo de nosso Deus, porque senão as nossas vidas como seres humanos serão frustradas, porque se nós assim não acharmos uma ocupação na vida material e na vida espiritual, nós vamos achar que as coisas vão indo bem e não vai, meu Deus do céu. E a Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão devemos fazer conforme a nossa força. Quando eu olho para o número 7, este número tem um significado. E qual é o significado, irmão? É do descanso, é de descansar em Deus, confiar nele, porque se ele descansou, ele vai fazer você descansar também. Mas quando você confiar totalmente no Criador, saiba de uma coisa, leia a Bíblia Sagrada a cada dia, e você vai ver de homens e mulheres que afadigados eles descansaram, mas porque confiaram em Deus. O descanso humano é passageiro. Por que é passageiro, irmão? Porque é para esta vida, mas o descanso com Deus é eterno. O Deus da eternidade descansa, e para que nós venhamos a descansar eternamente, também devemos aceitar a Jesus Cristo. Não devemos confiar na força do nosso braço. Não devemos confiar em ninguém a não ser em Deus. Por mais adversa que seja a situação, por mais enfadonho que seja o teu dia a dia, a única confiança é em Deus. E Ele próprio diz: filho meu, descansa em mim. É para descansar nele. No versículo 31 do capítulo, meu Deus do céu, o versículo 31 do capítulo 1 diz: e Deus viu tudo, e quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Já no sexto dia, ele começou a contemplar tudo, e viu que era bom. Mas para que antes que se chegasse o descanso, ele tinha algo ainda para fazer, para se instituir sobre a face da terra. Nada nesta vida acontece por acaso. Nada nesta vida acontece porque tem que acontecer. Acontece por permissão de Deus. Porque se não for pela permissão de Deus, nada dará certo. Quando é pela vontade do homem, dá errado. Quando é pela vontade de Satanás, cai para a destruição. Mas quando é pela vontade de Deus, há descanso no Criador. Descansa nele. Aleluia, glórias a Deus. Para que possamos ver e achar bom o nosso dia a dia, devemos confiar nele, para ele, só nele, porque ele tem vitória para nos dar.
Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada e venho esmiuçando nela, eu olho que em Provérbios, na numeração 7, Provérbios 24, versículo 16 diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. E nos diz do número 7, porque às vezes é a fadiga na vida, porque às vezes há situações que nós olhamos assim, não dá mais, eu vou parar. E Deus fala, não pare, descansa em mim. Descanse em mim, porque eu renovarei as vossas forças, e subirão como águias, e continuarão comigo. Aleluia, glórias a Deus. No livro de Salmos também nos diz, o salmista expressando, todos vêm e começam a se expressar em 7, descanso, é descanso que Deus quer nos dar. No livro de Salmos 119, versículo 164, nos diz que 7 vezes te louvarei, 7 vezes te exaltarei. No meu Deus do céu, no 7º dia, eu vou te adorar, mas em todos os dias da minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho mais à frente, e continuo muitos outros assim perguntando, Deus, é por aqui o caminho? E vem Pedro e pergunta para Jesus, Jesus, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoá-lo? E Jesus falou, não tão somente 7, mas 70 vezes 7. Olha como o número 7 se expressa na Bíblia Sagrada, e tem o seu significado, que você descansando em Deus, você continua, mas se você descansar em si mesmo, cairá para a perdição e a destruição. No livro de Lucas, meu Deus do céu, isso aqui é profundo, cantor. Está conosco aqui o cantor Fábio Gomes, é uma maravilha. Dá uma saudação aí nessa ministração que está gravada. A paz do Senhor para todos, e a mensagem está maravilhosa. Que maravilha, há um espaço, não há um espaço? Sempre tem espaço para os servos do Senhor. É verdade. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, cantor Fábio Gomes, olha o estrondo de um número 7 que eu vou falar. Essa data de hoje, irmão, é dia 7/7/2007. Eu nasci no ano de 1977. E hoje, neste ano que é 7/7/2007, eu estou com 30 anos, fazendo uma soma, 30 anos de vida sobre a face da terra. E Deus permitiu a minha existência, Deus permitiu a tua existência, que eu não sei qual foi o dia que você nasceu, mas saiba de uma coisa, se você está vivo, é para adorar o Criador, é para exaltar a Ele, é para perseverar até o fim, porque as coisas desta vida é passageira. Descansa em Deus, porque se Deus descansou o 7º dia, é para você descansar nele também. O 7º dia. E aqui olha a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, meu Deus do céu, aonde que os homens olham, Jesus Cristo começa a explicar algo. Homens, mulheres, Jesus falando assim, vigiai com o espírito das trevas, porque o homem e uma mulher, quando me aceita, o espírito mundano que está naquela vida eu afasto, mas quando o homem ou a mulher se afasta, aquele espírito mundano volta e traz outros 7 com ele, e o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. 1 e mais 7, do Gênesis ao Apocalipse. Começamos em Gênesis e já estamos no Novo Testamento. Olha como a Bíblia tem o seu significado. O mesmo 7 que você observa na palavra do Senhor para o bem, você pode observar que também pode cair para o mal. Por isso devemos vigiar a cada dia.
Porque o que eu estou vos ministrando no dia de hoje é a passagem bíblica que nos mostra que o diabo, ele é destruidor. Quando eu estava lendo o jornal hoje, e eu ouvindo o pregador pregar, que se assim amassarmos o jornal, sairá sangue do jornal, é verdade. E ali eu via um bruxo, um catingonzeiro no jornal, falando concernente ao número 7. E aquele endemoniado filho de Satanás, ele falava e relatava assim conforme eu li. Ele dizia assim, expressando em suas palavras, dizendo: pegai-os ao número 7. Aproveite que é hoje, para que os baborixá, para que os orixá venham vos trazer dádivas. Hoje, no dia 7, é um dia de vitória. Mas ele introduziu a palavra errada, porque o dia 7 da vitória é só com Deus. Nem demônio, nem homem, nem ninguém pode abençoar a não ser o Criador, porque Ele próprio assim deixou escrito que para se descansar é só em Deus, porque o 7º dia Ele descansou e nós iremos descansar nele também, porque Ele tem vitória para nos dar. E aqui eu olho, ele traz um demônio e traz mais 7 com ele. O último estado da pessoa é pior do que o primeiro. E é verdade isso. Quantas histórias a gente já escutou por aí? As pessoas que quando se desviam, as outras até falam assim: era melhor que ele não tivesse nem entrado para a igreja. Olha só, depois que ele saiu, o estado é pior do que o primeiro. Está fazendo coisas que não fazia do que antes se converteu. E é verdade, o último estado da pessoa pior do que o primeiro. A pessoa se esquece que lutou contra Satanás, brigou contra ele, mandou queimar, mandou tacar fogo, e depois se desvia do caminho e vai para os seus próprios caminhos e acha que Satanás vai deixar por isso mesmo. Ele não vai deixar. Ele vai dar tempo ao tempo. Quando ele sentir que o homem já não tem mais nada de Deus, ele vem como um espírito destruidor para destruir aquela vida e arrastar para o inferno. E está aqui nos mostrando a palavra de Deus. No livro de Lucas nos mostra essa passagem, mas no livro de Atos, continuando ao 7º dia, no número 7, que diz assim, Atos 6, versículo 3, que diz assim: separai para mim 7 varões de boa fama. 7 varões de boa fama, que assim possa pregar o evangelho e anunciar a palavra da verdade. Estamos vivendo finais dos tempos, conforme foi ministrado. Desperta-se para te encontrar com o Senhor teu Deus. Se os anos já se vão e os tempos já se passam, tudo está sendo contado por Deus. Ninguém escapará. No capítulo 2 do versículo 1, para continuarmos com a mensagem, e diz assim: e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Que quer dizer que ele construiu tudo. Tudo Deus fez, tudo Deus criou. Nada surgiu do acaso, mas surgiu da vontade de Deus. Depois de tudo criado, tudo acabado, ele descansou. Ao 7º dia ele deu exemplo como descanso, e nós só venhamos a descansar nele. Só nele e mais ninguém. Você já reparou quando você está fadigado? Como é tanta coisa que você olha de um lado para o outro, não tem para onde fugir, para onde correr, você vai para os pés de Deus. E dali você sai aliviado e descansado. Jesus Cristo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão repouso para as vossas almas.
só neles, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Eles têm descanso para nós, não é, meu filho? Não tem descanso? Por isso que adoramos a Deus, não é? E é verdade, até o passarinho concorda, ele só come alpiste. E é uma maravilha do céu. Mas a palavra do Senhor nos mostra que tudo é criação de Deus. No versículo 2 diz assim: e havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Quando você trabalha na segunda-feira, você dorme e descansa para na terça-feira ir trabalhar também. Da terça para a quarta você descansa para continuar trabalhando. E vem a quinta e a sexta e você está trabalhando. Dependendo do setor de trabalho. Tem setores que é de segunda a sexta, tem setores que é de domingo a domingo, mas uma folga no dia. Mas você tem que descansar. Porque se você não descansar a matéria, você fica afadigado e dá um infarto e você parte. Agora, se estiver com Cristo, vai para o céu. Se não estiver com Jesus, vai para o inferno, não tem nem curva, vai direto. Sem fazer curva. Meu Deus do céu. Por isso, ao 7º dia de Deus, do descanso dele, ele tem descanso para você também. Ele tem descanso para a tua alma. Ó alma aflita, Deus quer você, a tua alma quer Deus. Entregue a tua alma ao Senhor. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro. Não adianta você ficar buscando no mundo inteiro sem entregar totalmente a tua alma a Deus. Entregue a tua alma a Deus. Não acredite nesses filhos das trevas que diz por aí que hoje é dia de sorte, dia 7. O crente não tem sorte. Ele tem a convicção e certeza do Deus que fez o céu e a terra. Porque é Deus que dá o livramento. A pessoa fala assim: foi sorte, por isso que eu não morri naquele acidente. Foi não, foi livramento. Porque se não fosse livramento de Deus, nem a sorte te livrava. Se é direto, bum, partia. Por isso devemos glorificar a Ele, só Ele e mais ninguém. Devemos confiar nele, porque Ele tem vitória para nos dar. No versículo 3, para fazermos o fechamento, que diz assim: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera. Todo o trabalho e todo o fruto das suas mãos, você um dia irá descansar em Deus. E a Bíblia nos diz que as obras hão de vos seguir, tudo aquilo que você fez sobre a face da terra. Por isso não desista, persevere até o fim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Ao 7º dia, Deus te dará vitória. Deus te dará vitória de descanso, que você vai olhar e vai glorificar ao Deus que fez ao céu e a terra. Mas uma coisa eu digo para você: quer descansar? Descansa em Deus. Olha no livro de Gênesis, que nos diz que ao 7º dia Ele descansou. Porque ao 7º dia de Deus você descansa, mas ao 7º dia do homem tu tem tribulação, e ao 7º dia de Satanás tu tem, meu Deus do céu, destruição. Mas ao 7º dia de Deus tem descanso eterno. Aleluia, glórias a Deus. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Todos nessa vida um dia cansam, todos os dias dessa vida vão partir dessa vida para outra, que todos os dias nós vamos adorar a Deus, mas sabe que
todos um dia vai estar perante o Criador para prestar conta de todos os seus atos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Por isso eu vos digo no dia de hoje: quer descansar? Descansa em Deus. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Entendeu aí? Entendeu o recado? E é uma maravilha dos céus. Que Deus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos coração. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada, que você vai entender e vai ver a vontade de Deus para a tua vida e para a nossa vida, hoje e eternamente.